Olá, queridos alunos, vocês que vão aí fazer a prova do ENAD esse ano. A gente está conversando sobre alguns assuntos de direito ambiental que possivelmente vão aparecer na tua prova. Alguma questão vai aparecer, pode ter certeza. E nessa aula eu quero conversar com vocês sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, tá? É uma lei de 2000, a Lei 9.985. Quando a gente fala de unidades de conservação, de uma forma bem genérica, bem ampla, eu quero que vocês pensem em parques, tá? É disso que a gente vai falar, mas na aula de hoje eu explico para vocês que não é só parques, tá? Parque é só para te dar uma ideia do que a gente vai conversar, mas eu vou te explicar bem certinho exatamente quais são as 12 categorias de unidade de conservação que existem. Então, vamos lá. Primeiro, a própria Constituição Federal, e a gente falou da Constituição Federal em aula anterior, ela vai dizer para a gente no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 3, que compete ao poder público criar espaços territoriais especialmente protegidos. Então, definir em todas as unidades da federação espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo que a alteração e a supressão serão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade e dos atributos que justificam a sua proteção. O que o inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 225 da Constituição está falando? De unidades de conservação. Tá? Então, são esses espaços territoriais em cada unidade da federação que precisam ser especialmente protegidos e que a sua utilização vai ser por meio de lei. Que lei? A Lei 9.985 de 2000, que define o que pode e o que não pode em cada uma das categorias de unidade de conservação. Então, é o espaço territorial e os seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais com as características naturais relevantes legalmente instituídas pelo poder público. Para criar uma unidade de conservação precisa ser legalmente criado, tem que ter um ato legal de criação de uma unidade de conservação. Então, um parque não é assim, a gente acha esse espaço aqui legal, bonito, vamos chamar isso aqui de parque? Não, precisa de ato legal. E que ato é esse? Pode ser uma lei, como pode ser um decreto. Então, vejam que eu coloquei ali para vocês. Para criar uma unidade de conservação, pode ser uma lei, como pode ser um decreto. Vocês conhecem o processo legislativo, vocês sabem que uma lei é muito mais difícil de aprovar, tem todo um quórum e não sei o que, enquanto um decreto é muito mais simplificado. O próprio prefeito pode fazer um decreto, o governador pode fazer um decreto, o presidente pode fazer um decreto. É muito mais fácil. Então, para criar uma unidade de conservação, beleza, pode ser lei, como pode ser decreto. Agora, se a gente quer extinguir, acabar com ela, ou se a gente quer diminuir o tamanho ou desafetar esta unidade de conservação, opa, agora a gente vai dar uma dificultada. Quando você queria criar um parque, a gente facilita a tua vida, pode ser lei como pode ser decreto. Agora você quer extinguir, quer diminuir o tamanho, agora só por lei e lei específica, tá? Para quê? Justamente para dificultar para o processo ser difícil, para que prefeito, cada vez que troca prefeito, cada vez que troca governador, cada vez que troca presidente, não fique aquela coisa de, eu vou acabar com essa unidade de conservação porque foi o outro prefeito que fez. Não, você não vai. Para você conseguir fazer isso, precisa de uma lei e a lei vai ter que ser aprovada e tudo mais, então você não vai conseguir. O ICMBio é o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. O Instituto Chico Mendes é um braço do IBAMA, então pensem na estrutura organizacional do SISNAMA, que é o Sistema Nacional de Meio Ambiente. O IBAMA é o órgão federal que cuida de meio ambiente, vocês conhecem o IBAMA. O IBAMA tem um braço, que é o ICMBio, que só cuida de unidades de conservação. Então, se a questão te perguntar se o Instituto Chico Mendes, o ICMBio, pode fazer algum outro serviço, pode fazer alguma outra atividade relativa de competência do IBAMA, pode ou não pode? Não, o ICMBio só pode o que é relacionado a unidades de conservação. E o IBAMA, ele pode fazer alguma coisa relacionada à unidade de conservação? Pode. Pode. Vejam, já era competência do IBAMA, a gente só pega um braço dele e traz o ICMBio aqui para cuidar das unidades de conservação. Se o ICMBio, porventura, falhar, não fizer, o IBAMA pode fazer. O contrário não é verdadeiro, o ICMBio não pode pegar as atribuições do IBAMA. O IBAMA pode pegar as atribuições do ICMBio. Continuando aqui, passou demais.
Então, eu falei isso para vocês. A criação e o aumento dos limites de uma unidade de conservação será precedida sempre de estudos técnicos e consulta pública. A gente não sai por aí criando parques sem nem consultar a população para ver se aquilo é útil, é necessário, se é bom. Então, tem que ter estudo técnico e consulta pública para poder criar. O Sistema Nacional de Unidade de Conservação prevê 12 categorias diferentes. Eu falei para vocês, não é só parque. Existem 12 tipos diferentes de unidade de conservação. Esses 12 tipos estão em 2 grupos distintos. Um grupo é o grupo de proteção integral e outro grupo é uso sustentável. Olha como o nome já nos sugere alguma coisa. Um grupo é proteção integral, o outro grupo é uso sustentável. Se a questão te perguntar qual grupo é mais flexível, permite mais coisas, uso sustentável. Qual grupo é mais rígido, tudo é muito limitado, o que pode, o que não pode fazer? Proteção integral, tá? E daí dentro de proteção integral a gente tem estações ecológicas, reservas biológicas, parques nacionais, monumentos naturais e refúgio da vida silvestre. Dentro de uso sustentável, a gente tem área de proteção ambiental, que são as APAs, área de relevante interesse ecológico, florestas nacionais, reservas extrativistas, reservas de fauna, reserva de desenvolvimento sustentável e a reserva particular do patrimônio natural, que é a única, né, a reserva natural, reserva particular do patrimônio natural, RPPN, é a única de iniciativa privada. É a única que o poder, que não é o poder público que toma a iniciativa para criar. Então, eu tenho uma área e eu decido que eu quero criar um parque, qual categoria eu posso das 12? Só RPPN, porque é a única que a iniciativa pode ser privada. E ainda assim vai precisar do ato de declaração do poder público. A iniciativa é minha, mas quem vai fazer o decreto ou a lei, ainda assim é o poder público. Então, rapidamente, qual que é a diferença do grupo proteção integral e o grupo uso sustentável? Grupo proteção integral, qualquer atividade a ser realizada fica condicionada à autorização prévia do órgão ambiental, porque é um grupo muito restritivo. Então, qualquer coisa que você queira fazer dentro de um parque desses, tem que ter autorização do poder público. Deverá priorizar a manutenção e o equilíbrio ecológico, são unidades próprias para preservar, para cuidar, para não permitir quase nada lá dentro. As visitas públicas ficam restritas àquelas com objetivo educacional ou científico. Então, a gente limita a quantidade de pessoas que fica indo visitar essas áreas. Áreas particulares que, porventura, tenham ali. Então, pensa numa situação que o poder público decide criar uma unidade de conservação dessas, de proteção integral. E ele pega aquela área toda. Ali dentro tem algumas propriedades particulares. Ele vai ter que desapropriar essa galera, porque áreas particulares incluídas nos seus limites, com exceção dos monumentos naturais e refúgios da vida silvestre, que podem ser constituídas por algumas áreas particulares, todas as outras vai ter que ser desapropriado. O objetivo básico é preservar a natureza, sendo admitido apenas uso indireto dos recursos naturais. Ou seja, é tudo muito limitado dentro dessas 5 categorias que são de proteção integral. Já as de uso sustentável, o objetivo principal é compatibilizar a conservação da natureza com o uso. Não é proibir tudo, dizer não pode fazer nada aqui. Pode fazer, mas de uma forma controlada, a gente vai ver o que pode e o que não pode, a gente vai compatibilizar tudo, vai equilibrar as coisas. Essa é a ideia. O nome já diz, uso sustentável. É para usar sim essas áreas, mas de uma forma racional, de uma forma sustentável. A exploração do ambiente se dá de maneira a garantir a perenidade, né, dos recursos naturais, dos recursos ambientais renováveis. Então, a gente quer que utilize, mas de uma forma que se perpetue no tempo. Podem ser constituídas por terras públicas e privadas, então não tem aquela obrigatoriedade de que se o poder público decidiu criar uma unidade de conservação de uso sustentável, vai ter que desapropriar todas as propriedades particulares que estejam ali. Não, dá para ficar assim, dá para você continuar vivendo ali, dá para você continuar fazendo as suas coisas, só vai ter que ver se está compatível com o que vai ser previsto de possibilidade de utilização.
Nas áreas de domínio público, o uso fica condicionado às normas estabelecidas pelo gestor público e nas áreas que sejam de domínio privado, ao que for estabelecido pelo proprietário. Aqui fiz uma tabelinha e aí vocês podem depois olhar com um pouco mais de calma, onde eu coloco cada uma das 12 categorias, coloco exemplo de cada uma, então tá ali, ó, Ilha do Mel, Banhado dos Pachecos, para cada uma eu coloquei pelo menos um exemplo prático de categoria, coloquei qual que é o objetivo principal daquela categoria, se pode ter propriedade privada ali ou não, se pode ter visitação ou não e se pode ter permanência humana ou não. Ou seja, quando eu digo permanência humana, se tiver propriedade privada ali dentro, se vai ter que desapropriar ou não, tá? Então, para cada uma delas aqui, ó, eu coloquei algum exemplo. A APA da Escarpa Devoniana, a APA de Guaratuba, a Flona Amazonas, né? Floresta Nacional Amazonas. Reserva de fauna, não existe até hoje nenhuma que tenha sido criada, então não tem um exemplo prático para dar para vocês. E RPPN, quero ressaltar para vocês a última categoria aqui, ó, Reserva Particular do Patrimônio Natural, é a única das categorias que pode ser de iniciativa privada. Então, eu coloquei como exemplo Salto Morato, que pertence ao grupo O Boticário, já até usei em outro exemplo de aula aqui, essa mesma RPPN para vocês, tá? São áreas privadas gravadas com perpetuidade, então presta atenção, porque a partir do momento que uma empresa decide, ou até uma pessoa física decide que quer criar uma RPPN, eu quero ter um parque só para mim aqui e tal, é para sempre, vai ficar gravado na matrícula do imóvel. Se os teus herdeiros não quiserem, o azar é deles, tá? Porque vai ter que permanecer. Posso cobrar entrada? Salto Morato, essa reserva que é do Grupo Boticário, eles podem cobrar entrada? Podem, não tem problema nenhum, é privado, é um local privado, afinal, né? É uma reserva particular. Eles podem querer cobrar entrada? Podem, assim como eles podem dizer que não pode entrar ninguém, decidirem que vai ser totalmente vedado a visitação, podem também, tá? É o particular que decide aqui. Mais algumas informações sobre unidades de conservação. Criada uma unidade de conservação pública em área particular, salvo se o particular fizer uma doação, ele vai ter que ser desapropriado na modalidade utilidade pública, indenizada em pecúnia, em dinheiro, a terra nua e a cobertura florística explorável. Então, aquelas categorias de unidade de conservação que eu falei para vocês, como, por exemplo, o refúgio de vida silvestre, né, dessas de proteção integral, que não permite que hajam propriedades particulares ali dentro, o poder público tem que desapropriar. Se você quer criar uma unidade de conservação dessa, saiba que você tem que ter grana para desapropriar todas as propriedades privadas ali dentro, tá? E o que ele vai ter que indenizar? Ele tem que indenizar o valor da terra nua, mas tem que indenizar também os recursos florestais. Gente, por muito tempo houve essa discussão, houve essa briga, se os recursos florestais deveriam ser indenizados ou não. Porque o que o poder público dizia? Ah, mas os recursos florestais não podem ser explorados mesmo. Não é econômico isso aqui, então por que eu vou indenizar? É econômico sim. Sabe aquela história que a mãe da gente mentia pra gente quando a gente era criança, dizendo que dinheiro não dá em árvore? É uma grande de uma mentira, porque dinheiro dá em árvore e dá muito dinheiro em árvore. Recurso florestal é recurso econômico sim. Então o poder público tem que indenizar os recursos florestais também. O que não precisa ser indenizado? Espécies arbóreas que sejam declaradas imunes ao corte, ou seja, dentro da área que eu estou sendo desapropriada, tem algumas espécies de árvores que é proibido cortar. Então, eu nunca ia conseguir fazer dinheiro com elas mesmo. Então, o poder público não precisa me indenizar, porque já eram espécies imunes ao corte. Os lucros cessantes também não precisa, juros compostos e as áreas que não tenham prova inequívoca do domínio anterior à criação da unidade de conservação. Então, eu não tenho como provar que eu realmente era dona, que eu tinha o domínio daquela área, eu não vou ser indenizada por aquilo. Para transformar uma unidade de conservação do grupo uso sustentável, que é o grupo mais brando, mais leve, para uma de proteção integral, que é o mais rígido, o mesmo instrumento que criou
Então, se eu criei por decreto, pode ser por decreto que eu transformei de uso sustentável para proteção integral. Se eu criei por lei, pode ser por lei também para eu transformar de uso sustentável para proteção integral. Agora, para eu transformar uma unidade de conservação de proteção integral, que é mais rígida, em uso sustentável, que é mais branda, só por lei. Perceberam que toda vez que eu estou falando, eu quero partir de algo que é mais brando para algo mais rígido, eu facilito a vida. Pode ser por decreto, pode ser por lei. Agora, quando eu quero pegar algo mais rígido e deixar mais brando, mais suave, aí eu dificulto a tua vida. Você vai fazer isso só por meio de lei. As unidades de conservação devem possuir plano de manejo. O que é plano de manejo? Todos esses parques, então pensa lá no Parque das Aves em Foz do Iguaçu, pensa no Parque das Cataratas do Iguaçu, né? Vou falar desses dois não para regionalizar aqui Paraná, mas porque são, né, nacionalmente conhecidos, mundialmente conhecidos. Eles têm que ter plano de manejo, que é o quê? Que é um documento que diz tudo o que eu posso e o que eu não posso fazer lá dentro. Então, é permitido visitação? Sim ou não? Qual a capacidade de visitação? É permitido pesquisa científica? Sim, não? Para que finalidade? É permitido exploração econômica lá dentro? Tudo tem que estar descrito. São documentos extensos, tá? Cada unidade de conservação tem que ter o seu plano de manejo, tá? Então, é um documento extenso, é um documento que vai prever o que é permitido, o que é permissível e o que é proibido. Então, todos eles têm que ter o plano de manejo aprovado pelo órgão ambiental, até 5 anos depois da criação. Eu criei a unidade de conservação num prazo de até 5 anos, no máximo, esse plano de manejo tem que ter sido aprovado, especificando todo o regime jurídico ambiental a que se sujeitará, como visitação, pesquisa, usos e etc. Era o que eu estava falando para vocês. Então, é nesse documento que vai estar previsto tudo, o que pode, o que não pode, o que é permitido, o que é permissível, tem que estar no plano de manejo. É possível cobrança de taxa de visitação quando se tratar de unidade de conservação de proteção integral, cujos recursos deverão ser aplicados na própria área. Então, foi o que eu falei para vocês. Eu dei como exemplo, eu falei da RPPN, porque ela é particular, né? A reserva particular do patrimônio natural pode cobrar visitação? Pode, é uma área particular, o dono decide se vai cobrar ou se vai deixar visitar de graça. Mas é possível também, mesmo naquelas unidades de conservação que são do poder público. Exemplo, o Parque das Cataratas do Iguaçu. A gente paga para entrar e é um parque público, deveria ser de graça? Não, não deveria. Por quê? Porque é preciso arrecadação de recursos para investir lá mesmo, para manutenção daquilo, para pagar os funcionários que trabalham lá, para tudo, para alimentação de animais que tem, para manutenção das trilhas, manutenção da passarela que leva a gente até lá, né, dentro praticamente das cachoeiras, né, de tudo aquele mundo de água. Então, é permitido? É possível a cobrança? Claro que é, porque a gente precisa arrecadar para... O que não pode é fazer cobrança da visitação e pegar o dinheiro e investir em qualquer outra coisa, levar para outro lugar. Não, aí não. O dinheiro, o recurso tem que ser utilizado para a própria área, daí tá tudo bem. Compensação. Eu falei sobre isso rapidamente com vocês num exemplo que eu dei justamente do Grupo Boticário, lá quando a gente estava falando de princípios ainda, do princípio do poluidor pagador, do princípio do usuário pagador. Eu falei para vocês sobre a questão da compensação. Vamos revisar isso aqui, ó. Compensação. Atividades que causem um significativo impacto ao meio ambiente, dentro ou fora de uma unidade de conservação, o empreendedor é obrigado a apoiar a implementação e a manutenção de unidades de conservação do grupo Proteção Integral. Então, eu falei para vocês que quando o Boticário decidiu expandir a fábrica, ele teve que compensar os danos que foram causados ao meio ambiente ali naquele local. E de que forma que eles compensaram? Criando uma unidade de conservação. Mas pode ser a criação como pode ser apoio. Está escrito aqui, ó, pode ser apoio e manutenção de uma determinada unidade de conservação.
O montante não pode ser inferior a 0,5% dos custos totais previstos para a implementação do empreendimento. Então, estava previsto dessa forma, né? Que o valor não podia ser inferior a 0,5%. Então, quanto que eu vou gastar para fazer essa fábrica, para expandir essa fábrica? Pelo menos 0,5% desse valor que eu tenho para investir nisso, eu vou compensar apoiando uma unidade de conservação. Só que depois do julgado da ADI 3.378, foi invalidado esse piso de 0,5% para compensação ambiental. Então, hoje, não existe um percentual fixo, tá? É avaliado de acordo com qual é o dano. Quanto de dano você vai causar ao meio ambiente? Aí o órgão ambiental pode ali, né, fazer uma compensação diferente, dizer que vai ser 1%, 2%, tá? Ou falar, você vai comprar uma área e vai criar uma unidade desde o zero, como o que aconteceu com o grupo O Boticário. Certo? Coloquei aqui para vocês uma questão prática que caiu numa prova do ENAD. Pausa o vídeo para você poder ler esse julgado aqui, porque ele é bem extenso. Lê com calma que você vai conseguir responder as questões, tá? Pausa o vídeo e lê o enunciado. Ok? Vamos lá, então. Ele vai fazer 4 afirmativas para a gente aqui, com relação ao texto que você acabou de ler, e você vai dizer para a gente o que está verdadeiro, o que está falso. Então, com base no acórdão que foi transcrito, avalie as afirmações a seguir. 1. A sociedade não pode realizar a ocupação da área de proteção ambiental descrita, por estarem presentes em tal área vários atributos abióticos, bióticos e estéticos. De fato, dentro de uma APA tem recursos bióticos, abióticos e estéticos. Porém, a APA é do grupo uso sustentável, a área de proteção ambiental é do grupo uso sustentável e permite sim utilização. Então, essa afirmativa aqui está inválida, ela é mentirosa de que a sociedade não pode realizar a ocupação dentro de uma APA porque tem recursos ambientais ali dentro. Não, dentro de toda a APA tem recursos ambientais e ainda assim existe ocupação delas. Falsa. 2. O município concedeu erroneamente o alvará de habite-se, pois as edificações realizadas na reserva ambiental estavam em desacordo com a legislação municipal vigente. Não é o que o enunciado diz. O enunciado diz que o município verificou toda a legislação antes de permitir o habite-se. Então, a afirmativa é falsa também, de acordo com o que estava no enunciado ali do acórdão. Afirmativa 3. Os envolvidos na lide em questão argumentaram em defesa própria que, apesar de o município mencionar que a área edificada constitui uma APA, os projetos arquitetônicos e hidrossanitários foram devidamente aprovados pelo próprio município. Presta atenção nessa alternativa. Por quê? Porque ela não está dizendo se o município fez certo ou fez errado. Ela não está afirmando se podia ou se não podia fazer aquilo dentro da APA. Ela está dizendo que os envolvidos argumentaram dessa forma. E foi o que eles fizeram? Foi. Se você ler o acórdão, você vai ver que os envolvidos disseram isso, isso e isso. Era uma questão de interpretação de texto. A alternativa 3 não era você saber de lei ambiental, de unidade de conservação, era você ter lido com atenção o acórdão, tá? Porque era só interpretação de texto. Ele não está perguntando se está certo ou se está errado o que o município fez. Ele está te perguntando se foi isso que os envolvidos alegaram, e foi exatamente isso que eles alegaram. Então, a alternativa 3 estava certa. Alternativa 4. Os proprietários têm direito à indenização perante o município em razão da área não utilizada. Não, eu falei para vocês sobre indenização, quais áreas são ou não são indenizadas. Se é uma área não utilizada, se é uma área que não tem mesmo como utilizar, ela não entra no cálculo para indenização. Então, era correto afirmar aqui apenas o que estava na alternativa 3, e ela nem era sobre lei ambiental, sobre norma ambiental, ela era interpretação de texto, tá? Acontece? Acontece, ok? Bons estudos para vocês e até nossa próxima aula.